Olá, eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a nossa leitura diária da classe dos juniores. Essa leitura está em João 10:11. Acompanhe comigo o que diz esse versículo. Eu sou o bom pastor e o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, esse versículo nós vamos dividir ele em 3 partes, assim como nós fizemos com o versículo de ontem. Ontem nós estávamos aprendendo a identificar a voz do bom pastor. Será que nós estamos ouvindo a voz do bom pastor? E na leitura de hoje, nós vamos aprender a conhecer o bom pastor, a como diferenciar ele de um bom pastor, de um pastor ou de um enganador. Hoje nós vamos descobrir isso, então fica comigo até o final. Eu sou o bom pastor, o que Jesus está querendo dizer com isso? Quando você vai em algum lugar, alguém pergunta quem é você, o que você diz? Eu sou, no meu caso, eu sou a Pauline, eu sou a Maria, eu sou o José. Aqui Jesus está se apresentando como o bom pastor. Ele não se apresenta como um bom pastor. Por que é tão importante esse artigo definido nessa frase? Porque hoje em dia nós conhecemos muitos pastores. Pastores hoje em dia é um título, dado para alguém que conduz ou lidera pessoas nessa caminhada espiritual. Assim como temos a profissão de pastor, pastor que cuida de ovelhas. Mas o que o Senhor Jesus está querendo dizer quando ele fala, eu sou o bom pastor? A qualidade de bom pastor é só Jesus que tem. E às vezes tem muitas pessoas que se decepcionam com as igrejas, com os pastores, com a religião, porque ele fica olhando o pastor que ele tem. E ele quer encontrar as características do bom pastor no pastor local dele. E é muito difícil, Por mais que eles tenham uma vida consagrada a Deus, por mais que eles sejam escolhidos por Deus, eles estão fadados a pecar como eu e você, porque eles são humanos. Então nós devemos o nosso respeito, a nossa obediência a esses pastores que Deus nos colocou, mas nós temos que sempre ter isso em mente, eles são um pastor e não o bom pastor. Quando você começar a olhar o teu pastor dessa forma, você vai amar, mesmo sabendo dos defeitos que ele tem, mesmo sabendo das dificuldades que ele encontra, e você vai orar pela vida dele, Senhor, abençoa ele, você vai amar e vai orar pela vida do seu pastor local. Porque você vai entender que por mais que ele se esforce, por mais que ele se consagre, se sacrifique, ele ainda assim não vai ser o bom pastor. Porque o bom pastor é só Jesus. Amém? Conseguimos entender o que é o bom pastor? Qual é a diferença do bom pastor e dos demais pastores? Mas ainda, se nós aprofundarmos um pouquinho mais essa primeira parte do o bom pastor, nós vamos identificar que Jesus também, ele está se colocando, ele está usando essa parábola para explicar, que todos nós que aceitamos o sacrifício remidor de Jesus, somos ovelhas. Mas mesmo sendo ovelhas do aprisco do Senhor, protegido por Jesus, mesmo assim podem entrar e invadir ladrões. E o que esse ladrão vem fazer? Olha o que a palavra do Senhor fala lá em João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Então, assim mesmo nós protegidos, às vezes a gente deixa uma brechinha, uma parte da nossa cerquinha ali, aberta, e por ali entra um ladrão. O ladrão que vai tirar a nossa paz, um ladrão que possa invadir a nossa família, querer destruir a nossa família, um ladrão que venha roubar a nossa alegria, roubar a adoração que nós temos a Deus. Então, às vezes, mesmo nós tendo um bom pastor, nós mesmos deixamos uma brechinha para entrar um ladrão lá. Então a gente precisa estar ciente e alerta, sempre vigilantes, pedindo ao Senhor, O Senhor fala assim, orai e
vigiai. Então, Senhor, se eu tenho deixado alguma brecha, alguma portinha aberta que está entrando um ladrão, Senhor, me ajuda a fechar. Me mostra onde está essa brecha que eu quero lá fechar essa cerca para não entrar ladrão. Se tem alguma coisa errada na sua vida, se você está passando por uma dificuldade que você não consegue entender o porquê, mas por que isso está acontecendo? Por que o meu casamento está ruindo? Por que meus filhos não estão me respeitando? Por que o meu ministério na igreja não cresce? Por que meu trabalho não prospera? Então, se você tem essas indagações e muitas outras, comece a perguntar para o Senhor, me mostra, porque lembra que eu contei para vocês ontem que Jesus é a luz? E quando tudo está iluminado, a gente consegue ver sujeira, a gente consegue encontrar o que se perdeu. E se nós pedimos que Jesus venha com a sua luz, nos mostrando aonde está a brecha que tem passado o ladrão, ele vai nos revelar. E aí nós vamos ter chance para nos arrependermos e pedimos para o Senhor fechar aquela brecha que nós deixamos o ladrão passar. Então, olha só nessa primeira parte, quanta coisa nós aprendemos. Vamos para a segunda parte, então? Que fala assim, o que o bom pastor faz? O que ele faz? Né? Então, ali ele fala assim, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Por que será que ele faz isso? Por que será que ele deu a vida dele pelas ovelhas? Olha o que João 10:18 fala. Ninguém tira de mim, quando ele está falando da vida dele, né? Então a minha vida ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, este mandato eu recebi do meu Pai. Então o que Jesus fez por nós? Ele deu a vida por nós. Porque quando Deus criou a terra, ele deu autoridade para os homens para exercer o domínio sobre essa terra, né? Só que o homem aí, ele se afasta de Deus, ele cai no pecado e esse domínio, como o Senhor mesmo fala na palavra dele, o mundo jaz do inimigo. Esse domínio da terra agora passa para a mão do inimigo e ele começa a escravizar a gente no pecado. E aí nós somos gerados no pecado, formados no pecado, e a nossa natureza pecaminosa nos impede de nos chegarmos a Deus. A gente lembra que no Jardim do Éden, Deus ele vinha toda tarde passear com Adão e Eva, conversar, tinha uma comunhão com Deus. Então essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que nós possamos ter essa comunhão novamente com Ele, ser um só com Ele. Só que infelizmente, quando nós pecamos, quando Adão e Eva pecou, essa união, essa conjunção entre Deus e nós foi rompida, essa comunhão de Deus conosco foi rompida. E aí o que acontece? Teve que vir alguém pagar um preço, nos indicar o caminho que nos leva diretamente a Deus para nós sermos um novamente com Deus. Então, ao nosso ser, esse vazio que a gente sente, essa tristeza que a gente não sabe o que está faltando, esse preencher que a gente busca, né? Muitas pessoas buscam em drogas, em sexo, em pessoas, sabe esse vazio que nada fecha? Esse vazio é a falta de comunhão com Deus que nós temos. E a gente fica procurando preencher esse vazio com muitas coisas, mas só Deus pode preencher esse vazio. Só que nós não podemos chegar a Deus sem ter esse caminho, sem ter essa ponte que nos leva. Eu tenho uma ilustração que eu faço com as crianças, que eu coloco o homem e Deus juntinho, antes do pecado. E aí eu coloco assim, de repente eu separo e falo assim, olha, nesse espaço eu coloco uma outra caixa e falo, esse é o pecado. O pecado nos afastou de Deus. E aí depois eu coloco a cruz, que é como se fosse, né, a ligação entre... Eu vou dar essa ministração numa das aulas, se eu não me engano é no Jardim, né? Se vocês quiserem acompanhem depois, né? Acho que amanhã já os vídeos das pré-aulas vão estar, né, no ar e vocês vão poder ver essa ministração que eu faço, mostrando que aí vem a cruz e ela nos une novamente com Deus. Por que a palavra de Deus fala que sobre si o Senhor levou os nossos pecados? Quer dizer, Ele já pagou esse pecado. Não precisa mais você ficar escravo desse ladrão. Ele veio e te resgatou desse ladrão, pagando com o seu próprio sangue. Então é por isso que nós podemos nos conectar novamente com Deus através de Jesus. Por isso que Ele é o caminho que nos leva a Deus. Então, porque o que Ele fez por
nós, Ele pagou a nossa dívida. Ele nos resgatou desse ladrão, aquele ladrão que nos sequestrou, que está tentando destruir a nossa vida, que está tentando roubar a nossa alegria. Ah, o Senhor falou, não, esse é meu. Só que Ele não obriga ninguém a seguir Ele. Você precisa fazer essa escolha. E essa escolha você faz quando fala, Senhor Jesus, eu te reconheço como meu pastor. Vem morar no meu coração, eu quero ouvir a tua voz e seguir os seus passos. Então foi isso que ele fez. Agora, por que ele fez isso? Tá, essa resposta nós encontramos em João 14,6, que fala assim: E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Como eu expliquei para vocês, o pecado nos separou de Deus. E a nossa alma, ela anseia por essa comunhão com Deus, porque ela perdeu isso. E nós fomos formados para ter essa comunhão com Cristo. E quando o pecado entra no mundo, há essa separação. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, é o que? Ele está fazendo a ponte novamente entre o ser humano e Deus. Então, nada, nem ninguém pode nos levar diretamente a Deus, senão Jesus. Por mais pessoas iluminadas que a gente conheça, são pessoas boas, que assim, a gente quer colocar, não, para mim, tem pessoas que falam, não, para mim, Jesus, Buda, Krishna, todo mundo está no mesmo patamar. Será que está? Será que algum deles pode fazer a ponte que te leva direto a Deus? Eu creio que não. Eles podem passar valores bons, se aproximar da bondade, evoluir como ser humano, ampliar a sua consciência em relação ao próximo, em relação ao mundo, em relação ao estágio de vida que você vive. Eles podem te ajudar a ser pessoas melhores. Mas o único que pode te conectar com Deus é Jesus. Então, que nessa manhã você escolha seguir esse bom pastor, reconhecer e diferenciar ele de tantos outros que temos por aí. E entender que só ele pode ser, porque é quem veio do céu que pode nos levar para o céu novamente. Né? Então, só Jesus que veio de lá. É só ele que pode nos conduzir. Como que uma pessoa vai te levar para um caminho que você não conhece? Como que ela vai dizer assim, ó, vem comigo, vamos, por exemplo, eu nunca fui para Roma. Como é que eu vou levar um povo para Roma e vou dizer, não, vou apresentar para vocês os lugares turísticos de Roma, vou apresentar o que tem de melhor em Roma? Eu não posso fazer isso porque eu nunca fui. Mas, por exemplo, eu posso levar vocês até o Parque Ambiental. Porque eu já fui no Parque Ambiental, eu gosto do Parque Ambiental, eu sei aonde tem lugar para comer, onde tem lugar para sentar, porque eu conheço. Então só Jesus pode nos levar para o céu, porque só Ele esteve lá, Ele veio de lá, então é só Ele que pode nos conduzir. Amém? Que você escolha nessa manhã ser conduzido por Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graça por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo. Nós te agradecemos pelo sacrifício que Ele fez por nós para poder nos conectar contigo. Que tamanho amor é esse que o Senhor tem nos dado? Que tamanho amor é esse que o Senhor nos demonstra todos os dias, nos dando novamente a possibilidade de estar em comunhão contigo através do sacrifício do teu Filho Jesus. Que nessa manhã nós possamos aceitar esse sacrifício remidor, que nós possamos ser gratos a Ti pelo que o Senhor fez por nós, por o Senhor ter enviado o Seu Filho a este mundo, mesmo sabendo que Ele ia sofrer, mesmo sabendo por tudo que Ele ia passar, o Senhor abriu mão dele e deixou Ele viver conosco e se entregar a nós, carregar sobre Ele as nossas dores, os nossos pecados, que nós possamos olhar para esse sacrifício remidor de Jesus e dizer, Senhor Jesus, eu o aceito. Eu aceito esse sacrifício, eu entendo que eu só posso chegar a Deus através de Ti. Nós somos gratos e nós te amamos porque o Senhor é o bom pastor e só um bom pastor pode dar a vida pelas suas ovelhas. Eu te louvo e te agradeço por essa mensagem, por essa comunhão que nós tivemos contigo hoje. Fica conosco que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa estar abençoando a todos vocês, um dia de paz, um dia de alegria, que essa palavra possa, ir reverberando no seu dia de hoje, transformando o seu pensamento e o seu interior.
Se você gostou dessa mensagem, clica no gostei. Se você conhece alguém que precisa conhecer essa verdade, compartilha. E se você quiser continuar recebendo mensagens como essa todos os dias, clica lá em se inscrever e acha lá a opção do sininho, ativa o sininho de todas as notificações para você sempre ser o primeiro a receber essa mensagem. Que Deus abençoe você e até amanhã. Tchau, tchau!